obra realizada em Cristo. Ele traz a união dos ofícios para ele. Israel havia rei, Israel havia sacerdote, Israel havia profeta. Jesus Cristo traz para ele os ofícios. Ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta. Apontando diretamente para esse princípio. No capítulo 9 do profeta Isaías, versos 6 e 7, diz assim, Isaías 9, capítulo 9, versos 6 e 7, diz assim a palavra de Deus. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Veja, a imagem aqui ele traz paz e justiça. Essa é exatamente a linguagem. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o seu trono e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Esse que é o sacerdote para onde Melquisedeque apontava, é rei também como Melquisedeque, recebendo esse princípio: o seu reino será reino de paz e ele é rei de justiça. Assim como diz Zacarias, os ofícios se encontram nele. Ele é aquele para onde apontam estes elementos. Jesus Cristo. No Novo Testamento vai dizer, 1 João capítulo 2, verso 1, diz Jesus Cristo, o justo. O Salmo de número 85, verso 10, é um salmo que fala dessa, do beijo que une essas duas verdades. Salmo 85, verso 10 diz assim: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Aqui a imagem unindo-se em Cristo, a justiça e a paz se beijaram. A imagem então que Melquisedeque tem sobre si e que o autor da carta aos Hebreus expande, levando ao pleno entendimento. Lembrando aquilo que colocamos no início, a lei foi dada, a revelação foi dada em Gênesis 14, essa verdade foi expandida, os profetas expandem essa verdade. Ali Davi atribui o seu reinado um valor eterno, mas apontando para o seu Senhor, não para ele. E o autor da carta aos Hebreus vai levar ao ápice esse entendimento, dizendo: este é Jesus Cristo, o Rei da paz e o Rei da justiça. Quais as características desse sacerdote rei? O texto de Hebreus cita algumas delas. Quais são as características desse rei? A primeira dela, não tem genealogia. Não tem genealogia. Interessante, irmãos, todo sacerdócio levítico, eles tinham de ter uma genealogia sacerdotal. E essa genealogia, ela era traçada, né, todo o caminho de volta até Arão. Os levitas eram traçados até Arão. Melquisedeque, ele não tinha pai nem mãe, nem genealogia. Ele não tinha genealogia sacerdotal, de modo nenhum. Interessante que, segundo o texto, Jesus Cristo, quando é traçada a sua genealogia no capítulo 7 da carta aos Hebreus, não volta a Arão,
nem aos levitas. Diz o texto, volta a ajudar. Aponta para ajudar. Ora, se ele fosse da ordem de Melquisedeque, ele não poderia ser sacerdote. Desculpe, se ele fosse da ordem de Arão, não é? Se todo levita precisasse vinda de Arão, Cristo não poderia ser sacerdote. Ele veio da ordem de Melquisedeque, que não precisa de genealogia, que não vai de volta a Arão, e ele vai para Judá. Esse é o sacerdote. Então ele passa, e fazendo a comparação entre eles, verso 4 em diante, ele diz, capítulo 7, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são os homens mortais, os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Por quê? Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deles. Ele não tinha genealogia. Até os levitas em Abraão se prostraram diante dele. Porque diz o texto, não havia sido estabelecido ainda os levitas. Abraão representava todos eles. E quando ele entrega o dízimo, ele diz, todos se submetem a esse rei, esse sacerdote. E aqui diz, ele é Cristo. Daí o autor da carta aos Hebreus passa a defender o ponto fundamental. Moisés é menor que Cristo. Os anjos são inferiores a Cristo. Os levitas são inferiores a Cristo. Arão é inferior a Cristo. Ele é superior a tudo e todos. Daí ele começa dizendo, antes Deus falava dessa forma, agora ele fala por meio de Cristo, que é o ápice para onde toda aquela história apontava. Isso aqui cabe uma ligeira reflexão. É por isso que é impossível você pregar no Antigo Testamento sem pregar sobre Cristo. É você negar esse processo revelacional. Se você prega alguma verdade no Antigo Testamento que Cristo não é manifestado nela, você perdeu o princípio estabelecido aqui pelo autor da carta aos Hebreus, mostrando que os elementos, as sombras da antiga aliança, todas elas apontavam para Cristo, que é o ápice da revelação. Por isso, qualquer pregação, qualquer uma que seja, onde Cristo não é anunciado, nós temos um mero discurso, não a proclamação do Evangelho. Não a proclamação do Evangelho. Esse Cristo aqui, ele não tem genealogia, ele não tem princípio nem fim. Ele é como Melquisedeque, sem princípio e sem fim, mostrando categoricamente que toda a obra de Cristo toda a obra apontada no Antigo Testamento se cumpre na pessoa de Cristo de maneira direta. Qual é a vantagem? Qual é a superioridade de Cristo sobre todas essas sombras da antiga aliança? Por que Abraão se prostrou diante de Melquisedeque? Abraão ali se prostrou diante daquele que tipificava Cristo. Porque Abraão não poderia ser o nosso Redentor. Por que os levitas entregaram dízimo em Abraão a Melquisedeque?
a obra deles não poderia redimir por si só os nossos pecados. Porque o sacrifício de Moisés não foi aceito por Deus como mediador entre nós, entre Deus e os homens. Quando Deus vai destruir parte de Israel por conta da idolatria, Moisés diz assim: Senhor, risca meu nome do livro da vida. Se for morrer, se é para destruir, risca meu nome do livro da vida. Deus disse a Moisés: a alma que pecar, essa morrerá. E ele diz assim: isso é para que você saiba que teu sacrifício não é aceito por mim. Você não pode morrer no lugar do povo. Você não é aquele para onde a história caminha. Davi se assentou no trono, era rei de Israel, mas disse o Senhor ao meu Senhor: há um Senhor que eu sirvo, disse Davi. Esse reinado dele é sem fim. Por isso que no final do texto, verso 19, de maneira esplendorosa, no capítulo 7 da carta aos Hebreus, ele diz: a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Eles se achegavam a Deus com o sangue de um animal morto, levado por um levita, que precisava pedir perdão pelos seus próprios pecados para adentrar a presença de Deus. Agora, o Deus eterno que se faz homem, leva nas mãos o próprio sangue que ele mesmo derramou, não o sangue de outrem, mas o seu próprio sangue, leva nas mãos, adentra ao Santo dos Santos. E no Antigo Testamento, aquele sangue que era derramado sobre a tampa do propiciatório cobria o pecado dos homens, quando a glória de Deus descia sobre o templo. Deus não via mais o pecado dos homens. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É superior à sua obra. Ele adentra e ele está a interceder por nós continuamente na presença de Deus. Esse rei que não matou os inimigos com 318 homens com estratégia, mas que matou o inimigo com um sopro da sua boca. Esse rei que estabelece a justiça, porque ele é justo e realiza e cumpre todas as exigências do seu Pai. Esse rei estabelece a paz, porque ele colocou os inimigos debaixo dos seus pés. Todos os inimigos destruídos. Esse que é superior é Cristo. Daí nós temos superior esperança, conforto superior, porque nós confiamos naquele que de uma vez por todas morreu por nós. Ele não entra no templo, no tabernáculo todo ano para oferecer sacrifício. Ele morreu uma única vez, uma vez por todas. A eficácia da sua intercessão pode ser vista desse lado aqui. Quando Pedro nega Jesus 3 vezes, antes disso, ele chega a Pedro e diz: Pedro, Satanás quer primeiro a tua vida, quer destruir a tua vida. Eu já intercedi